Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença fraterna em nosso encontro. Lembrando que hoje é sábado. Sabadão, né? Acordei hoje pelas 4 da madruga. Falei assim: não vou gravar nada hoje. 4 não, 3h15, isso para ser mais exato. Mas aí, de repente, a gente reza um pouco mais, pede a Deus, lhe dê a inspiração para a gente conversar um pouco. Lembrando que amanhã é domingo, né? Então estamos nessa preparação para viver o dia do Senhor, a Páscoa semanal, onde fazemos memória daquilo tudo que vivemos na semana. Ao contrário do que acontecia na religião dos judeus, os cristãos adotaram o primeiro dia da semana dedicado a Deus. Lembrando aquela situação, né? Domingo vem do latim dominus, quer dizer Senhor. E a gente também olha para o texto de hoje, que é o texto de Lucas capítulo 9, 43 ao 45, onde nós meditamos algumas realidades. Primeiro, devemos olhar que Jesus está fazendo um discurso. Embora ontem nós fizemos um pulo, né, no Evangelho, já que ontem foi dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e naquele tempo Jesus ensinava, né, e muita gente ficava admirado com o que ele fazia. E Jesus começa a apresentar o projeto aonde ele será condenado à morte. É muito fácil a gente, às vezes, querer seguir Jesus apenas pelas vantagens possíveis que ele pode nos dar. É muito fácil a gente querer seguir Jesus apenas pelas possibilidades de lucro na teologia da prosperidade. É muito fácil ser cristão apenas pelos benefícios que poderemos ter. O difícil é ser cristão diante da dor, do sofrimento e da dificuldade. O Evangelho de hoje, ele traz para nós um Cristo que apresenta um projeto. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E Jesus, quando fala isso, e a gente sabe quando a coisa não está boa, a gente que às vezes andamos pelas estradas da vida, sabe que certos caminhos não são caminhos seguros. Jesus sabia qual caminho ele estava indo. Ele tinha consciência da sua missão como filho de Deus. Muitas pessoas encontram dificuldade em compreender isso. Compreender que seguir Jesus envolve a gente se abandonar, se dedicar, se entregar diante da realidade do mundo onde tudo lhe é permitido e o cristão faz a escolha de ser diferente. Existem pessoas, existem situações que não nos cabe dizer e não nos vale a pena ficar citando. Existe dificuldade porque o verdadeiro cristão ele não treme diante da dificuldade. O verdadeiro cristão não teme diante da dor, da perda de entes queridos, mas ele, humanamente falando, também sangra, também chora, também tem momentos de dificuldade. Talvez alguns querem aquele Jesus New Way, um Jesus vitorioso, Jesus medieval que levava os reis e as rainhas, os senhores feudais para a vitória. Jesus nos fala que essa dificuldade existe, porque para quem segue Jesus, ele não está fora da realidade. Ele segue Jesus, ele está dentro de uma realidade humana. E aquilo que a gente escuta no último dia do Movimento de Porfírio, lá na casa onde a gente faz o retiro, a gente tem que mudar. A nossa mudança já gera a mudança no mundo. A nossa mudança já traz para a gente uma mudança na realidade que vivemos. Jesus traz uma proposta para que todos que querem comungar com Ele possam comungar de fato, comungar na vitória, mas não abandonar um momento de luta e de dor. A contribuição única que Jesus traz para nós hoje
é a contribuição do testemunho pessoal, que podemos dar para que as pessoas possam compreender quem é Jesus. Não adianta a gente ficar aqui meia hora falando, 3 horas falando. Não adianta a gente ir para a missa todo domingo e, como canta Fernando Mendes, fazer tudo errado. As pessoas precisam do testemunho coerente. E é uma frase que eu escuto de alguns amigos: sou fiel à minha esposa. Essa é a sua obrigação, ser fiel à sua esposa. Essa é o seu direito. Não tem essa de, eu sou fiel à minha esposa e por isso eu sou bom. Eu pago em dia minhas contas, por isso sou bom. Eu ando em dia com minhas obrigações, por isso eu sou bom. Não tem como a gente pedir reconhecimento por aquilo que nós devemos fazer. Não adianta você pedir reconhecimento pela sua obrigação, pelo seu dever legal. Por isso Jesus hoje fala de toda a dificuldade que ele vai sofrer, toda a dor de sofrimento, mesmo fazendo certo. Aqueles que não conhecem Jesus, quando chega a dor, a dificuldade, a pessoa lamenta, sofre. Então, a proposta de Jesus é uma proposta verdadeira. A única contribuição que podemos dar é manter a firmeza na fé, comungar com aqueles que sofrem as dores, ser presença com aqueles que passam dificuldades, ser amigo, ser fraterno, ser companheiro, para que possamos caminhar na unidade. Jesus, que nos auxilie através da força do Espírito Santo, através da graça divina, um verdadeiro projeto de testemunho. Ir para o altar anunciar a boa nova é uma obrigação. É uma obrigação que nós devemos cumpri-la com zelo, amor e, sobretudo, com consciência que aquilo que o Evangelho fala sobre sermos servos inúteis. Trabalho nosso de missão com toda a igreja no sentido de possibilitar que as pessoas conheçam de verdade Jesus. Não por causa dos nossos lindos olhos verdes, não por causa da nossa participação na comunidade, mas porque encontramos o verdadeiro amor e o motivo para viver. O Divino Mestre que nós anunciamos nos convida para que possamos apresentá-lo para todos, que possamos fazê-lo conhecido, não por causa da gente, não o contrário. As pessoas conhecem a gente para conhecer Jesus. Não apenas apresentando Jesus ao meu modelo, na minha cor, no meu jeito. Não uma enculturação sistemática, uma enculturação excludente, mas um Jesus que abraça, que acolhe o pecador, que acolhe todos nós que estamos aqui nessa caminhada. É isso que aqui nesse Evangelho Jesus fala do sofrimento. E aqui apresenta que, mesmo Jesus pregando, o final do Evangelho fala assim: eles não compreendiam aquelas palavras, eram misteriosas para eles, e não as entendia, e tinham medo de interrogar sobre tal assunto. Talvez nós tenhamos medo de perguntar a Deus por quê, mas perguntemos. Chega, o nosso tempo está acabando, agradeço a vocês pela presença, direto de Engenheiro Pedreira, da Praça de Engenheiro Pedreira, eu sou Daniel Nonato. Bom dia.